palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao verso 8. Quero estar nessa noite falando um pouquinho para a igreja do que é igreja. Tirar um pouquinho as nossas dúvidas com relação à igreja. A gente às vezes faz uma imagem da igreja, mas eu quero, através desse texto, trazer à luz da palavra o que é igreja. Que diz a palavra do Senhor, João 12, 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma liba de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pai, essa é a tua palavra, nós confiamos nela, Senhor. Não há nada melhor do que ouvir a tua voz. Senhor, que não seja eu, mas sim o Senhor a falar através de mim. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu seja um canal, Senhor, para abençoar a tua igreja e juntamente com os meus irmãos, ser abençoado pelo poder da tua palavra. Assim eu oro, Senhor, já te agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? Queridos, nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas são especialistas em gente. E por que não dizer especialista na gente? Nós vivemos um tempo que as pessoas muitas vezes sabem muito mais de nós do que nós mesmos. Eu não sei se você já postou alguma coisa na internet que alguém falou assim: não, você não pode fazer isso. Você não pode dizer isso. Você não pode. Então, são pessoas que são conhecedoras de nós. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu algumas vezes. Nós ouvimos a todo tempo acerca do que devemos fazer, como nós devemos viver, o que devemos vestir. E às vezes você coloca uma roupa, posta, a pessoa vai lá e fala alguma coisa da sua roupa, como se ela tivesse o direito de se meter na sua vida, quando não tem. Mas nós estamos vivendo esse tempo, gente especialista em gente. Por que não gente especialista na gente? Nós estamos vivendo esse tempo. Eu sou de um tempo, irmãos, no qual somente os pais, eles tinham o direito de se meter na vida dos filhos. Eu sou desse tempo, em que os pais, eles davam palpite acerca dos filhos, o que o filho poderia fazer, o que não poderia, para onde ele deveria ir, para onde não deveria. Hoje, nós estamos vivendo tempos completamente diferentes. Nós mesmos perdemos esse direito. E nós perdemos o direito de controlar a nossa família e agora nós nos achamos no direito de controlar a vida dos outros. Quando a nossa casa nós não controlamos. Então, como você quer controlar a minha casa se nem a sua você controla? Como você quer controlar a vida do outro se nem a sua própria vida você tem controle sobre ela? Então, nós temos que pensar um pouco. Nós vivemos um tempo, irmãos, de gente especialista em tudo. E as redes sociais, elas estão aí para mostrar isso. Se você posta alguma coisa sobre política, vem um que entende mais de política do que você e vai te arrebenta. Se você fala de futebol, tem um que é técnico de futebol. Né? Se você fala de física quântica, tem gente que entende mais de física quântica do que você. Então tem sempre gente especialista em tudo. As redes sociais, elas estão aí, irmãos. Se você colocar alguma coisa sobre teologia, vai ter comentários sobre teologia, sobre aquilo que você posta.
E por que não haver debate sobre o assunto, sobre política? Haverá sempre comentários. Por isso, irmãos, que é muito bom a gente parar um pouquinho de postar coisas que são palavras lançadas ao vento. Pessoas que também são especialistas em igreja. Você sabia que tem gente que é especialista em igreja? Que tem comentários sobre a igreja? São especialistas. Pessoas que falam da igreja. Pessoas que comentam acerca de cultos da igreja, como deve ser, como não deve. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, como é que o pastor deve conduzir. Então tem sempre um especialista. São os sabichões. Sabichões mal resolvidos, sem saber lidar também com as suas próprias angústias. Não sabe lidar com as suas angústias, com as suas dores, não sabe lidar, querido, com os seus próprios problemas. Mas são especialistas nos outros. Pessoas que não sabem, que não leem nem a Bíblia, não lê a palavra do Senhor, não estão em comunhão com a igreja e discutem sobre igreja, não entendem nada de igreja. E quer discutir e falar da igreja. Se autodeclaram especialistas em Deus, quase PhD em Deus. Há pessoas que são exatamente assim, PhD em Jesus, PhD em igreja, PhD em Deus. Geralmente os críticos de Jesus, aqueles que criticam a igreja, aqueles que criticam Jesus, geralmente ou foram irrelevantes na igreja, ou são aqueles que cometeram algum deslize e saíram da igreja. Geralmente é assim. Ou foram pessoas que cometem algum erro, aí sai da igreja, vai lá para fora apedrejar quem está do lado de dentro, como se todos que estivessem do lado de dentro estão errados e somente aquele que está lá fora está correto. Sabia que tem gente assim? Tem gente assim. Nunca se falou tanta coisa, irmão, sem conteúdo que edifique. Nunca se jogou tanta palavra fora. Nunca se jogou tanto assunto ao vento. Se você vive rede social, você percebe isso, irmão. Quanta bobagem que se fala, quanta abobrinha que se fala e toma o nosso tempo com besterol. Estão lá fora apedrejando os que estão do lado de dentro. E acha sempre que o problema somos nós. Que quem está lá fora está correto. Não, eu saí porque eu não concordei com a administração da igreja. Aí sai. Aí vai lá para fora e critica o que está dando certo aqui dentro. Mas fica lá fora apedrejando. Então nós estamos cercados disso, irmãos. Eu chamo isso de insanidade. São os insanos, ignorantes. As pessoas que querem falar da sua vida, irmão, isso é insanidade. Ninguém sabe mais da sua vida do que você, a não ser Deus, que sabe além do que você sabe de você mesmo. Porque ainda a palavra não lhe chegou à boca, e Deus já sabe o que você vai dizer. Esse sabe mais de você do que você mesmo. Mas há pessoas que são especialistas em nós. Afinal de contas, irmãos, o que é realmente a igreja? O que é igreja? O que é a igreja de Cristo? Eu quero tirar desses personagens que estavam ali reunidos em Betânia alguns exemplos para nós analisarmos nessa noite. Quero tirar alguns exemplos. Como, por exemplo, estava ali Lázaro. Olha do que é composta a igreja, presta bem atenção nisso. Lázaro, aquele que estava morto e ressuscitou. Sabe onde ele estava? Estava lá sentado à mesa. Aquele que estava morto. Portanto, Lázaro é o exemplo de vida que vence a morte. Igreja é assim, composta de pessoas que eram mortas e venceu a morte através de Cristo e hoje estão vivos. E tem vida e vida em abundância, irmãos. Igreja é lugar de Lázaros. Igreja é lugar de ressuscitados. Igreja é lugar de vivos. Quem está vivo, diga amém. Quem está morto, diga amém. Ó, houve uma manifestação. Eu estou morrendo, né? Não, não morra. Mas igreja é lugar de vivos, querido. Igreja é lugar de Lázaros. E tudo começa aí, no nascimento.
Tudo começa no novo nascimento. Se está na igreja e não passou pelo novo nascimento, está na igreja e não é igreja. Está na igreja, mas não tem nada a ver com a igreja. É exatamente por causa desses que estão na igreja e não são da igreja que há muitos desigrejados. Porque olha para essa igreja, achando que é igreja, que não é igreja, e faz do todo, né? Aquilo que viu, transforma no todo. Aí o que acontece, irmãos? Vai lá para fora e taca a pedra naqueles que estão do lado de dentro. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Precisamos entender que nessa comunidade onde nós estamos, há quem seja igreja e há aqueles que não são igreja. Então, querido, não busque nesta igreja, você que está aqui, você que é membro, você que nos visita, não busque na igreja, nessa igreja, a perfeição. Não vai encontrar a perfeição, tanto aqui quanto em lugar nenhum. Porque na igreja existem aqueles que estão na igreja, porém não são da igreja. Então peço a Deus nessa noite, Senhor, me dá discernimento, para eu saber exatamente quem é igreja e quem não é igreja que se faz de igreja. Você precisa de discernimento. Lázaro foi transformado, irmãos, em um ser alegre, transformado em um ser cheio de vida. Estava morto, reviveu. O Senhor deu vida a ele. Esse é o testemunho vivo do sobrenatural. A sua vida, querido, ela é um testemunho vivo. A sua vida, por si só, ela fala. A vida de um crente. Eu estou falando para crente nessa noite. Eu estou falando para cristão, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu estou falando para você que tem o seu nome escrito no livro da vida. É para você que eu estou falando. A vida, querido, a sua vida, ela é o verdadeiro sermão. Você é a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Como estou entendendo isso? Diga amém. A igreja está para além do lógico, querido. A igreja está para além do lógico. Quando Jesus pensou acerca da igreja, Jesus não pensou em nada lógico. Jesus não pensou em nada só botar perfeições dentro dela. Não. Não, Jesus chama a todos. É a todos que o Senhor chama. Porque ele sai da lógica. Você já viu Jesus, ele não é lógico. As coisas que ele faz, se você tentar entender Jesus pela lógica, você vai enlouquecer, irmão. Você não vai entender. Como entender um Cristo que se deixa tocar por uma prostituta? Como entender isso? Como entender que você quer entender um Cristo que se deixa tocar por um leproso, irmão? Você quer entender esse Jesus? Você quer entender um Jesus que pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica e alimenta quase 15 mil pessoas? Tu quer entender esse Jesus? Ele sai da lógica, querido. O nosso Jesus é assim, ele sai da lógica. A igreja, ela está para além do lógico. A teoria, ela deu espaço para a vida. Em Lázaro nós vemos isso. Se nós pararmos para pensar na vida de Lázaro, nem tem como explicar a vida desse homem, irmãos. Se eu pedir a você nessa noite, explique Lázaro. Explique como que esse homem, quatro dias morto, nenhuma possibilidade mais de vida, nenhum órgão funcionava, nenhuma célula tinha vida. E Jesus chega diante daquela pedra e diz, remova, tire a pedra. Eu acho interessante as coisas de Jesus. Eu olho muito as entrelinhas, irmãos. Eu gosto muito das vírgulas que tem na Bíblia. Quando Jesus diz, sai, Lázaro, sai para fora. Eu fico imaginando se ele dissesse, morto, sai para fora. Quantos mortos ressuscitariam naquele dia? Ele deu ordem a um, Lázaro, saia para fora. Você quer entender isso, irmãos? Como? Lázaro cala a sociologia. Lázaro, ele cala a filosofia, ele cala a psicologia. A psicologia não explica, a filosofia não vai explicar isso nunca. A medicina legal não vai explicar. Pergunta a medicina legal. É possível um homem 4 dias morto, ele ter vida? Vai dizer, não há possibilidade. Essa é a mensagem vivificada. A igreja, nós somos a mensagem viva, irmãos. Você é a mensagem de Deus viva.
Pastor, eu não sei pregar o evangelho. Sabe? Fala que você estava morto e hoje você reviveu. Senhor, meu irmão, eu estava morto nos meus delitos e pecados e Ele me deu vida. Eu tenho vida e vida em abundância. É o melhor evangelho que você pode pregar. É com a sua própria vida. É vida na prática, irmãos. Então, a igreja, ela é composta de Lázaros, aqueles que estavam mortos e reviveu. O que a Bíblia diz acerca de nós, igreja? Preste atenção, começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos. 2 Coríntios 3, de 1 a 3, está aí escrito. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. Vós sois, olha o que ele diz para você. Quem é a igreja, diga amém. Ele está dizendo para você, igreja, é para mim, para você. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, cartas não falam, cartas são lidas. A palavra do Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume se sente. Perfume você não precisa ver. Você quando usa um bom perfume, você chega em um ambiente, as pessoas dizem, que perfume gostoso. Não é assim, irmão? Ninguém está vendo perfume, mas sente seu aroma. Nós somos exatamente assim. A sua vida é a ministração do Evangelho. Você precisa ministrar o Evangelho com a sua própria vida. Não adianta nós pregarmos o Evangelho, você andar com uma Bíblia imensa dizendo que é crente, se a sua vida não condiz com o cristianismo, se a sua vida não condiz com aquilo que é a igreja. Ao pensar igreja, irmão, nós precisamos olhar como uma comunidade de ressuscitados. Ao pensar igreja, nós precisamos olhar como uma sociedade de problemáticos. Você é problemático. E eu também. Então aqui é uma reunião de problemáticos. Você entende, irmão? Então a igreja é isso, é composta de ressuscitados. A existência da igreja, ela é a própria mensagem. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Como é que você estava? Morto. Em quê? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ele não isenta ninguém, não isenta ninguém, está falando de mim e de você, no qual todos nós, como é que a gente vivia? Nós vivemos exatamente assim, o Espírito agora que atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o que, irmãos? A vontade da carne e dos pensamentos. Eu era dirigido por mim mesmo, você era dirigido por você mesmo, fazia o que queria, era o que desejava, não era assim? Porque estava morto nos delitos e pecados. Que aquele que está morto nos delitos e pecados não tem como pesar pecado, irmão. Tudo é prazer. Tudo é prazer. Então não tem como pesar pecado. Como é que eu consigo perceber que eu estou em pecado? Porque eu tenho vida. Os meus olhos foram abertos, seus olhos foram abertos. É muito ruim um crente, querido, um crente em Cristo pecar. Porque aquilo pesa uma tonelada sobre os ombros. O pecado pesa. Não tem como. Porque os seus olhos foram descortinados, você sabe o peso do pecado, nós conhecemos o peso do pecado, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amado, em Cristo nós fomos feitos novas criaturas, e isso diz respeito o quê? A ressuscitados. Então a igreja é composta de Lázaros, ressuscitados. Segundo, estava ali também naquela reunião, Simão, o leproso. Estava Simão, a reunião foi feita na casa desse homem. Amados, igreja é lugar de quem enxerga a sua própria lepra. Igreja é lugar daqueles que enxergam o seu próprio defeito. Não precisa você falar do defeito dos outros. Cuide do seu defeito, cuide da sua lepra.
Não olha para o meu defeito, não olha para mim, querido. Se você olhar para mim, você vai cair. Eu não tenho perfeição, nenhum de nós aqui somos perfeitos, cada um que cuida da sua vida. E igreja, assim, é composta de pessoas que eram leprosas, ou muitos ainda estão leprosos. E a lepra tem um significado de pecado. O pecado, irmãos, o seu defeito, né? Você precisa se enxergar. A igreja era composta de gente que se enxerga. Você entende, amado? Gente que enxerga, gente que conhece seu próprio espinho na carne. Uma vez eu ministrei na igreja sobre o espinho na carne de Paulo. Há pessoas que ficam aguçadas querendo saber qual é o espinho na carne de Paulo. Ah, quando eu chegar lá em cima, isso se você chegar, irmão, glória a Deus. Chegar lá em cima, cheguei lá em cima. Ah, agora eu quero saber qual é o espinho na carne de Paulo. Querido, você não cuida do seu espinho? Quer saber qual é o do Paulo? Cada um que cuide do seu espinho. Nós temos espinhos e nós estamos sendo tratados todos os dias, querido. Todos os dias nós somos tratados pelo Senhor. Então, cada um que cuide do seu espinho. A lepra era vinculada a uma maldição, uma doença maldita. O leproso era alguém intocável. Vivia marginalizado, vivendo à margem da sociedade. A igreja é composta de ex. Aqui está cheio de ex. Quem é ex aí? Levanta a mão. Eu sou ex também, isso aí. Eu sou ex. Né? Igreja é composta de ex-drogado. É composto. Ex-traficante, ex-prostituta. É composto. A igreja é composta disso. Somos todos ex. Ex-macumbeiro. Quem foi macumbeiro aí? Só isso? Só eu, irmão? Que isso, rapaz? Ou tu era católico ou tu era macumbeiro. Não vem com essa, não. Que isso? Batia uma curimbazinha lá também. Não é assim, irmão? Igreja é composta disso. Pessoas imperfeitas. Tudo ex. Agora, quantos excelentes tem aqui nessa noite? Excelente em Cristo, irmão. Ele transformou a sua vida. Te transformou de ex para excelente. É assim que Ele vê você. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Deus não gera coisa ruim, não, irmão. Deus tira coisa ruim e gera coisa boa. Você está entendendo? É assim que Deus faz. Ele tira a coisa ruim. Não é lugar de revelar a doença de ninguém, irmãos. Igreja não é lugar disso. Igreja não é lugar de apontar a doença de ninguém, de apontar a lepra alheia. Igreja é lugar de nós nos autoanalisarmos. Jesus em seu ministério nunca se assentou com os santarrões. Nunca. Você não vai ver na Bíblia Jesus se assentando com os cabeções, com os medalhões. Aqueles que se acham sábios, sabichões. Não, Jesus não sentava com eles, com os intolerantes. Já viu Jesus perder tempo com os intolerantes? Ele os repreendia. Ele repreendia os intolerantes, os acusadores. Ele repreendia. Quando uma mulher foi pega em adultério, que queriam apedrejar aquela mulher, o que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois o que ele perguntou? Mulher, onde estão os seus acusadores? Nunca se sentou com eles. Para de acusar, querido. Olha para a sua própria lepra. Olha para dentro de você. Palavra do Senhor em Lucas 22, 42 a 43. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Ele estava falando com quem? Era um ladrão na cruz. Estava falando para Jesus. Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus se assenta com a prostituta. Jesus se assentou com ela. Jesus se assenta com um ladrão de impostos, irmãos. E transforma o caráter daquele homem. Jesus se assenta com os ensináveis. Aqueles que são abertos para aprender. Jesus se assenta com eles. E Jesus está pronto para te ensinar. Jesus está pronto para isso. Na cruz do Calvário, amados, ele deu ouvidos a um ladrão ensinável. Aquele que estava pronto para aprender. O ladrão que olha e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Ele respondeu, sai para lá que você é ladrão. Não, irmãos. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que ele falou isso, irmão? Houve um reconhecimento. Eu sei que eu tenho uma lepra. Eu vou confessar ao Senhor a minha lepra. Ele tinha uma lepra, mas não acusou a lepra de ninguém. Ele só falou, nós estamos aqui e sabemos por que estamos, disse o ladrão para o outro. Nós sabemos por que estamos aqui, mas esse aí não cometeu pecado algum.
nenhum deslize. Para de acusar a lepra do outro, irmão. Para de olhar para o problema do outro. Olhe para o seu próprio problema. Eu creio que essa noite é noite de tratamento e o Senhor está aqui para tratar de mim e de você. Deus te trouxe aqui. Não, pastor, eu vim porque eu fui convidado. Não. O seu nome estava na agenda do Senhor para esse dia. Amém, querido? Você poderia estar em casa agora, mas o Senhor agendou com você para que você ouvisse essa palavra, como você ouviu a palavra de manhã. Às vezes diz assim, não, eu vim porque eu não tinha nada para fazer. Nada disso. O Senhor não fala, querido, não fala para ninguém. Ele fala para quem está. E é para você que está falando. Para você que está aí pela internet dando ouvidos a essa palavra. É para você que Deus está falando. Jesus não admite estar com pessoas que não reconheçam, que fracassaram, irmãos. Que erraram. Jesus está sempre com aqueles que confessam o seu erro. E Ele está pronto para te perdoar. Portanto, igreja é lugar de doentes e problemáticos. Porém, aqueles que se deixam tratar. Igreja é lugar disso. Então você está aqui no lugar certo. Igreja é lugar de gente que se recusa a jogar no rosto de alguém o seu presente. Igreja é lugar dessas pessoas. E não faz isso por reconhecer o seu próprio passado. Reconhecendo o seu passado, você não joga o presente de ninguém na cara. Porque nós reconhecemos, eu também preciso de tratamento. Amém, querido? Você precisa ser tratado, eu preciso ser tratado. A terceira pessoa que estava presente naquela reunião era Marta. Amado, como são importantes as Martas? Como é importante as Martas, aquelas que trabalham, que se dedicam. Marta era aquela que fica tão feliz com Jesus ao ponto de querer dar a ele o melhor. Às vezes, eu pegava Marta, eu já crucifiquei Marta, irmãos. Já crucifiquei, eu já ouvi mensagem do pastor crucificando Marta. Né? Marta não, ficou trabalhando. Marta estava preocupada em servir ao Senhor. Portanto, irmãos, igreja é lugar de gente que se realiza realizando. Gente que se realiza servindo. Gente que tem prazer de praticar a bondade. Gente que tem prazer de fazer. Igreja é lugar disso. Igreja não é lugar de inércia. Não é lugar daqueles que ficam sentados como que parece até que tem o ministério do flanelinha de cadeira. Ficar só limpando cadeira. Igreja não é isso não, irmão. Não tem esse ministério na igreja. Se você quiser trabalhar, tem trabalho. Viu, Marta? Ó, um monte de Marta. Glória a Deus. Tem trabalho. Tem como fazer. Então, Marta é essa. Podem falar quem quiser da igreja, irmãos. Mas não há nenhum lugar que mais recupera drogado que a igreja. A igreja trabalha. A igreja faz. As pessoas falam da igreja, mas a igreja é um lugar de recuperação. Não há um lugar que recupere mais um casal quando está em litígio do que a igreja, irmãos. Você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Não há nenhum consultório, que os psicólogos me perdoem, não há nenhum consultório de psicologia que recupere mais um drogado do que a igreja recupera. Se nós fizermos um levantamento na igreja, tem milhares de aqueles que foram drogados, os que usavam maconha e cocaína todos os dias e são recuperados por Cristo. Então, igreja é lugar de recuperação, é lugar de trabalho, é lugar de fazer. Não há lugar para ser restaurado mais do que dentro da casa do Senhor, mais do que na igreja. Eu digo isso porque eu já participei de trabalhos e sei o que é uma restauração de um homem. Então, queridos, essa igreja é composta por gente que ressuscitou, gente que foi curada e gente que se realiza realizando. Olha como é composta a igreja do Senhor. Hoje em dia, irmãos, lamentavelmente, existem muitos medalhões na igreja que costumam dizer exatamente isso. Sabe com quem você está falando? Não fazem nada, mas são sugadores. Sugam a fé. Sabe com quem está falando? Sim, querido, nós sabemos com quem estão falando. São cegos. Esses foram sequestrados pelos títulos e se esqueceram de onde vieram. Aqueles que sabem de onde vieram têm prazer na obra do Senhor. Aquele que sabe de onde veio, sabe da lama que saiu, tem prazer em tirar os outros da lama. São esses que se acham medalhões, queridos, são verdadeiros hipócritas. Verdadeiros hipócritas, se encantando com a espiritualidade. Há uma outra também, nós precisamos atentar para isso. Como é que é a oração desses hipócritas? A oração do hipócrita é uma oração cheia de hipocrisia.
Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram no templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Estava dentro da igreja, irmão. Dentro do templo. Subiram ao templo para orar. Amado, vamos abrir um parênteses aqui. Jesus, ele está com a sua igreja. Separa 12 homens. A sua igreja estava ali. 12 problemáticos. Um vendeu ele. Um era mentiroso. Pedro era mentiroso. Só tinha gente problemática. Gente que, cobradores de impostos. Gente com muito problema, muita imperfeição. Se na igreja de Cristo, a igreja que ele estava ali como pastor, pastoreando, tinha esses problemas, como é que você quer encontrar perfeição aqui dentro, irmão? Você quer encontrar perfeição dentro da igreja? Não, querido. A igreja, ela é mista de pessoas problemáticas, pessoas tratáveis e aqueles que não se deixam tratar. A igreja é assim. Então olha o que diz a palavra. O fariseu posto em pé, né? Ele orava de si para si mesmo, dessa forma. Vê se tem gente assim, irmãos. Ó Deus, graça te dou porque sou como os demais, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este fariseu, né? Como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você já viu uma oração assim? Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor. Eu sou adorador, Senhor, eu sou pregador, como se ele não soubesse quem você é. Ele sabe, mas ele também sabe na profundidade o que vai no teu coração. Com que intenção você dizima, com que intenção você oferta, com que intenção você louva, com que intenção você toca, com que intenção você faz parte de um ministério. O Senhor sabe. Pode enganar a mim e aos pastores. Você pode enganar toda a igreja, irmãos. Mas você não engana o Cristo da igreja. Não engana o Senhor. Ele estava ali, olha o que diz o publicano estando em pé, longe. Não ousava nem ainda de levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo o quê? Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Esse homem reconhece, Senhor, eu sou um leproso, Senhor. Senhor, eu tenho pecado. Não sou digno nem de olhar na tua face, Senhor. Senhor, não sou digno nem de dobrar o meu joelho aqui diante do teu altar. Sabe, amado? Nós precisamos ser tratados. Parar de hipocrisia. Achar de nós mesmos além daquilo que nós somos. Para com isso. Olha esse homem. Digo-vos que este desceu o quê? Justificado para a sua casa, e não aquele qual? O hipócrita. Não o hipócrita. Porque todo o que se exalta será o quê, irmãos? Mas o que se humilha será... Esses são cumpridores de protocolos litúrgicos, irmãos. Especialistas em doutrina. São especialistas em igreja. São os doutores de igreja. Que querem aparecer. Está dentro da igreja, sim ou não? Tá, querido. Dentro da igreja. Como identificá-los? Amado, nós não somos Deus. Não cabe a mim nem a você julgar ninguém. Se cada um de nós cuidássemos do nosso próprio espinho na carne, a igreja seria melhor. Se cada um de nós cuidássemos da própria lepra, seria um lugar mais confortável. Mas a questão é que nós somos especialistas nos outros. Especialista na vida alheia. Seja você especialista em você mesmo. Depois da conversão, sua humanidade foi sequestrada, irmãos, pela ignorância. Não fazem força para o crescimento do corpo, e isso não é igreja. Igreja é lugar de pessoas que não se permitem ser tomadas pela inércia e sua vida será transformada em vida que valoriza o sacrifício vicário de Jesus. Igreja é composta de pessoas ativas, pessoas que trabalham. Eu estou falando para a igreja, porque tem igreja dentro da igreja que não é igreja. Tomara que você saia daqui nessa noite como igreja de Cristo. E tem uma quarta pessoa que estava nessa reunião, Maria, irmã de Lázaro e Marta.
Maria estava sentada aos pés de Jesus, preocupada com o quê, irmãos? Com o alimento espiritual. Ela queria receber do Senhor. Maria é o exemplo de alguém que ama Jesus e se desapega. Olha o que diz a palavra, João 12, 3-5. Então Maria, tomando uma liba de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, onde estava Judas, irmãos? Estava lá. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Amados, há algumas coisas importantes para a gente destacar nesse texto. Falar um pouquinho desse nardo. Esse nardo ele equivale a um salário de uns 10 meses de um trabalhador. Eu não sei nem quanto você ganha, mas imagina 10 meses do seu trabalho. Você pega esse bálsamo, compra esse bálsamo e coloca aos pés de Jesus. Maria, Marta e Lázaro. Era uma família de poucas posses, irmãos. Essa família era uma família humilde. E Maria não pensou no valor monetário. Pense um pouquinho na tua vida. Pense um pouco no que o Senhor já lhe deu. E o que você tem feito em prol da obra do Senhor, irmãos? O que você tem feito em prol da obra? Ela amou ao ponto de entregar a Ele o seu melhor. Ela entregou a Ele. Não pensou no valor, amado. Maria é aquela pessoa que se recusa a amar Jesus com amor que não se materializa. Não basta você bater no peito e falar: Senhor, eu te amo, louvar, eu amo ao Senhor, mas não materializar esse amor. Não adianta, irmãos, isso tudo é hipocrisia. Amor de discurso é um amor hipócrita. Isso é um amor hipócrita, e a igreja, ela ama o Senhor. Ela ama não por aquilo que Ele faz, que Ele pode lhe dar, mas a igreja ama por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Você pode dizer amém a isso, irmãos? Ele é Deus. Ela ama sem apego material. E quantas pessoas que hoje estão na igreja, irmãos, e não abrem mão para abençoar, não abrem mão para abençoar um irmão. Querido, olha, não há coisa que me revolte mais, irmãos, do que a pessoa quando compartilha um problema, principalmente financeiro. Compartilha um problema com o irmão dá todo ouvido. Escuta, o outro falando: irmão, estou desempregado, estou com problema sério, minha luz está para ser cortada, o outro está lá ouvindo. Minha luz está para ser cortada, é um problema sério, meu gás acabou, né? Eu só tenho feijão para comer, o meu pão é com epa, e não tem nada para botar no pão, e aí o irmão olha assim, aquela cara de crente, né, irmãos? Parece que vai resolver o problema. O que ele fala? Vamos orar, irmão. Vamos orar. Deixa eu dar um recado para você, igreja. Eu não preciso da oração, eu sei orar. Tem hora que eu não preciso da oração. Tem horas que essa pessoa do seu lado não precisa da sua oração. Essa pessoa do seu lado, às vezes, só precisa de uma coisa: um abraço teu. E a gente olha: eu vou orar por você, irmão. Há tempo para todas as coisas, querido. Há tempo para orar, mas também há tempo de fazer. Nós temos que ter essa sensibilidade. O amor ele tem que ser materializado. Quantas pessoas que hoje estão na igreja, querido, e não abrem mão para abençoar a vida de um irmão. E vem com essa hipocrisia: vamos orar. Ainda mais quando o assunto é doar. Quando o assunto é doar alguma coisa, entra logo um teólogo. Entra logo um crítico santarrão. Você vai ver que você não é dizimista, você está passando fome. Tem sempre um crítico. Há sempre um santarrão. Há sempre um que é teólogo, que sabe mais do que o próprio Cristo. Maria, a segunda coisa que eu quero destacar: Maria ama Jesus incondicionalmente, a ponto de não se preocupar com a sua própria imagem. Preste atenção nisso, irmãos. Esse gesto de alisar os pés de um homem, naquela época, para aquele povo, presta bem atenção nisso. Esse gesto era um gesto praticamente erótico. Alisar os pés de um homem. E você acha que ela se preocupou com isso, querido? Não se preocupou com a imagem dela. Ela queria estar tocando no Cristo.
Ela queria estar perto de Jesus, aqueles pés que estavam calejados, os pés que estavam cansados de andar, de pregar a palavra, os pés calejados de andar pelas ruas, curando, libertando, salvando. Era aqueles pés que ela queria tocar. Há pessoas que se preocupam muito com a sua própria imagem. Não, aonde eu estou, não posso nem dizer que sou crente. Nem dizer que se eu disser que sou crente, todos vão cair em cima de mim. Né? É o crente 007. Aquele agente secreto, o crente secreto. Esses eram os pés dos santos, irmãos. Cansado e calejado. Igreja é lugar de gente que não se envergonha de confessar a sua fé. Igreja é lugar de gente assim, que bate no peito e diz: eu sou crente, dou a quem doer, haja o que houver. Eu sou cristão, eu sou crente, não abro mão disso. Lugar de gente que ama sobretudo e desapega de tudo. Igreja é lugar disso. Essa é a igreja. Há aqueles que estão na igreja e expressam seu amor com palavras bonitas, mas não passam de palavras. Apenas palavras lançadas ao vento. Eu chamo isso de hipocrisia. Palavras bonitas, rebuscadas. Outros demonstram esse amor no grito, irmãos. Outros demonstram esse amor na pirotecnia. Parece que ama a Deus quando fecha os olhos, se joga no chão, se estribucha todo. Olha, esse ama a Deus. Que é isso, irmão? Não há necessidade disso. O Senhor conhece teu coração. E a quinta e última pessoa que ali estava, Judas Iscariote. Ele estava lá nessa reunião. Amado, o maior problema da igreja é quando nós entramos na igreja e olhamos somente para o Judas. Ficamos focados nele. Não, aquele irmão eu não gosto dele. Aquele irmão ele tem cara de ser muito ruim, muito mal. Eu não gosto dele, vou embora dessa igreja. Mas dentro dessa igreja, na qual tem o Judas, também existe o Pedro, Paulo, João, Marcos, Mateus, Lucas. A igreja é composta de muita gente boa, irmãos. Se tu olhar para o teu lado aí, tem gente boa aí. Dá uma olhadinha para o teu lado aí. Vê se não tem gente boa do seu lado. Tem gente boa, irmão. Igreja é composta de gente boa. Há Judas, sim, pastor. Tem Judas na igreja. Também estava lá. E foi o único que fez um discurso completamente contrário de tudo que estava acontecendo ali. E o discurso parecia até satisfatório, muito bom. Olha o que diz a palavra em João 12, 4, 6. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. O que ele disse? Por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? A ideia é ótima, irmãos. É ótima. Isso disse ele. Por quê? Qual é a intenção? Não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê, irmão? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Por que está escrito isso? Por que está revelado isso na palavra? Porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor, irmãos. Por isso ele revela na palavra. Nada que você faz na igreja fica encoberto aos olhos de Cristo. Não adianta. Sobe no altar, faz um monte de coisa no altar. E lá fora, como está a sua vida lá fora? É isso que nós temos que pensar. Porque não fica encoberto aos olhos dele, não. Entendeu, querido? Nada que nós fazemos na nossa vida fica encoberto aos olhos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. O discurso de solidariedade, dos cuidados com os mais pobres, que tem empatia com os que sofrem, irmãos. Esse discurso foi mentiroso. E mais ainda, um discurso hipócrita. O verso 6 ele é muito claro. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa tirava o que se lançava nela. Judas é o exemplo dos que estão juntos, daqueles que testemunham as bênçãos, querido, que participam de tudo que é maravilhoso dentro da igreja, mas tem um discurso que até parece lógico, mas não entendeu absolutamente nada sobre Cristo. A igreja é composta desses também. E por esses, você vai sair da igreja? Eu lhe pergunto, quem disse que você é melhor do que esses? Nós todos estamos aqui em tratamento, irmãos. Nós estamos aqui sendo tratados. Sua essência, a essência desse homem nunca foi tocada por Jesus. Seu caráter não foi curado. Ele não era desapegado. Há pessoas que vão viver a vida inteira dentro da igreja, irmãos, e vão viver como Judas Iscariote.
apenas participantes, mas traidores de Cristo. Quando é que eu traio? Quando é que eu vendo Jesus? Quando eu me deixo levar pelo pecado, eu estou traindo o meu Cristo. Eu traio o meu Cristo. Por quê, pastor? Porque eu carrego em mim, você carrega em você a marca de Cristo. As pessoas, quando olham para você, não vai acusar você, o fulano de tal. Não, quem traiu, quem cobiçou, quem roubou, quem passou a perna no outro, quem é um 71, não é o João, nem a Maria, nem o Pedro, nem o Paulo, é o crente fulano de tal. É o crente fulano de tal. Porque vem na frente o nome, querido. O nome. Se você vive uma vida exatamente desse jeito, não diga que você é crente. Não abra sua boca para falar que você é de Jesus. E muito menos não diga que você é membro dessa igreja. Eu lhe peço esse favor. E não diga que você é a ovelha dos pastores dessa igreja. Viva uma vida honesta, irmão. Porque Judas está lá dentro. Judas está lá dentro. E nós, como igreja de Cristo, nós não estamos aqui para olhar e acusar ninguém. Cada um nessa noite, que nós vamos daqui a pouco participar da mesa, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Não seja você um analista do outro, mas analise-se o homem a si mesmo. E depois, pastor, depois coma e beba. Porque acredita-se que, depois de se autoanalisar, eu me arrependo e eu participo do pão e do cálice do Senhor. Há o arrependimento. Queridos, alguns conselhos para nós aqui, e eu quero partir já para o final. Não se deixe iludir nunca, pensando que igreja é uma comunidade perfeita, que não é. Nenhuma igreja. Não, eu vou naquela outra lá porque a igreja é pequenininha, o pastor pode me dar mais atenção. Não é perfeito. Mas eu vou naquela outra lá que é grande e ninguém me vê. Não é perfeito. Aquele pastor tem uma palavra tremenda. Não é perfeita. Abrindo um parênteses. Hoje até o pastor Manuel falou isso pela manhã. Há muitos profissionais na fé, irmão. Muitos profissionais. Que pregam uma palavra. Prega até uma palavra verdadeira. Mas não tem nada de Cristo dentro dele. São os profissionais na fé. Há exemplo disso. Quando Paulo e Silas estavam caminhando, eu creio que é Paulo e Silas, se eu estiver errado, você me perdoa. Uma mulher disse o que para ele? Esses são homens de Deus. Aquela mulher era uma endemoniada, uma adivinhadora. Ela falou mentira ou verdade, irmão? Falou a verdade. Eles eram homens de Deus. Estava falando a verdade, porém, uma endemoniada. Quantos estão pregando uma palavra e você está aplaudindo de pé? São homens técnicos da fé, são profissionais na fé e não tem nada de Cristo. O que está faltando para a igreja, pastor? Discernimento de espírito. Pedir a Deus, Senhor, abra o meu entendimento. Lugar de avarentos, irmãos. Lugar de Judas. A igreja é composta disso. Deixa de ser igreja porque tem Judas dentro dela? Não. Deixa de ser igreja porque tem os avarentos? Não. A igreja está aí, sendo igreja. Segunda coisa que eu quero só destacar, Jesus escolheu Judas e não se enganou. Existem aqueles que dizem, Jesus se enganou? Não, irmãos. Mas ele escolheu para nos mostrar que mesmo a igreja na qual ele era pastor, havia imperfeições. Portanto, não busque perfeição nesta igreja. Não é perfeita. Somos uma comunidade de imperfeitos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Através de quê, pastor? Da palavra de Deus. Cada vez que você escuta uma palavra, está sendo tratado. É um tratamento. Cuidados de Deus para nós. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Cada um aqui tem uma história de vida, irmãos. Aqui nessa igreja nós temos os leprosos. Nós temos aqueles que eram mortos. Nós devemos cuidar de cada um, porque nós temos aqui os mortos que foram ressuscitados, mas também temos os mortos que não ressuscitaram. Nós temos os leprosos que foram curados, mas temos os leprosos que continuam leprosos. Nós temos isso dentro da igreja. Tem, pastor? Tem. Tem a Maria que nos ensina a desapegar. Tem a Maria e tem a Marta, que é a trabalhadora, que nos ensina a ser ativo. Tudo isso nós temos dentro da igreja. É só aprender. Basta você querer
aprender um pouco mais sobre o que é igreja. Igreja tem todo tipo de gente, e é aí que está a nossa riqueza, irmãos. Se todos nós fôssemos iguais, ninguém aprenderia nada com ninguém. Se todo mundo fosse teólogo, ninguém aprenderia nada. Se todo mundo fosse perfeito, não aprenderíamos nada. Cada um aqui tem uma história. Todos nós temos uma história de vida. Então, irmãos, pensa no que eu estou lhe falando nessa noite. Sei lá o que Deus fez de você, qual função você exerce, seja lá o que for. Porém, faça tudo que Deus lhe mandar fazer, faça para a glória do Senhor. Faça tudo. Seja você igreja, busca isso. Pastor, eu posso buscar perfeição? Pode, querido. Você pode ser hoje melhor do que você foi ontem. Você pode acordar amanhã melhor do que foi hoje. Nós podemos ser melhores. Na igreja, quando aparece um problema, muitos pedem para sair, não é assim, irmão? Um probleminha não, vou sair. Né? Vou sair porque a coxinha que a irmã fritou tem muito óleo, meu. Vou sair. Não, vou sair. Vou sair porque o pastor não me tratou muito bem como eu gostaria. Mas preste atenção, quantos aqui trabalham, irmão? Todo mundo trabalha? Trabalha. Quando o seu patrão pisa no teu pé, você pede para sair? Pede para sair também, irmão, pede demissão. O patrão pisou no meu pé, vou pedir demissão, vou embora daqui. Ninguém pede demissão, irmão, por problema no trabalho. Por que isso dentro da igreja? Não, eu vou sair, porque você está buscando perfeição aqui? Aqui está buscando? Você veio no lugar errado, irmão. Não tem perfeição. Os meninos que tocam são tudo bonitinho e perfeito. Não são perfeitos. Não são perfeitos. Nós temos defeitos, porém, somos tratáveis e ensináveis. Isso é importante, você se deixar tratar. O problema não é a igreja, irmãos. O problema não é a igreja. Ela, sobretudo, é uma comunidade que se enxerga. E isso só acontece com os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo se enxergam. Cadê o nosso ministério abençoado, bonito? Nunca se renda, irmãos, à tola ideia de achar que a igreja é uma comunidade perfeita. Nunca se renda a isso. Pois ela nunca foi e nunca será, só na eternidade. Igreja perfeita será arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ali está a perfeição da igreja. Enquanto nós aqui estivermos, nós somos uma comunidade de imperfeitos, buscando a perfeição a cada dia. Somos assim. E se a igreja é assim, descubra seu lugar na comunhão da sua igreja. A igreja é assim, irmãos. Lá estava Lázaro, lá estava Simão, Marta, Maria e Judas. Estavam à mesa. O perfeito que era Cristo estava ali, ao lado dos imperfeitos. Assim como Cristo está aqui nessa noite. Está aqui diante dos imperfeitos. Isso que faz do nosso Jesus lindo e maravilhoso, que não exclui ninguém. Ele não está excluindo você. Não seja você um especialista na mesa alheia, não, irmãos. Pensa nessa noite, quem é você nessa mesa? Quem é você na mesa de Cristo? Quem sou eu? Porque essa é a pergunta mais importante que você deve responder essa noite. Quem é você? Quem somos nós? Ao saber quem é você, fica mais fácil você aceitar os imperfeitos. Quando a gente descobre quem nós somos, é muito mais fácil aceitar a mim, aceitar o irmão que está ao seu lado, aceitar os pastores. Que você descobre, eu sou imperfeito. Bom, meu pastor também é. Meu pastor também é. O fato de você ter se tornado igreja nunca será alegria para todos, irmãos. Nunca será alegria. O fato de você dizer eu sou crente nunca será alegria para todos. Presta só atenção nisso. Lucas 12, versículo 10. Pode tocando baixinho, irmão. Isso, está bonito. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Ora, ele havia ressuscitado, irmãos. Ele era um milagre vivo. Ele era a palavra viva. Não precisava de Bíblia, ele era a própria palavra. Mas o que quiseram fazer com Lázaro? Quiseram matá-lo. Agora é ameaçado de morte. Ser igreja de Cristo não é alegria para todos, irmãos. Pois as suas fontes de alegria foram mexidas. Os seus conceitos mudaram. E se o teu conceito mudou,
Aqueles que estão ao seu redor muitas vezes não aceitam essa sua mudança. É assim. Quando você se torna a igreja viva de Cristo, você ganha inimigos, irmão. Inimigos. Esse homem tinha inimigo. Mas a palavra do Senhor é tremenda. Finalizando em Provérbios 14, 13. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Igreja, amados, é como a arca de Noé. Como é que é a arca de Noé, pastor? A arca de Noé tinha vários animais ali dentro. Um casal de cada. Um casal de cada animal. Você já imaginou o cheiro daquilo, irmão? Você ficaria dentro de uma arca daquela, com aqueles animais infectos ali dentro? Você acha que um elefante, quando faz as necessidades dele, você acha que dá para guardar num saquinho de supermercado e jogar fora? Dá não, irmão. Imagina. Já viu urina de gato, irmão? Nossa, fede demais. Era assim. Eu estou lhe falando de 2 animais apenas, mas eram centenas de animais, milhares de animais estavam ali dentro. Animais que urinavam e evacuavam. Estavam lá dentro. Sabe o que isso fala para nós? Me deixa com a minha sujeira, irmão. Cuida da tua. Todos nós temos a nossa sujeira. Todos nós temos o nosso cheiro. Deixa que eu cuido do meu. Cuida do teu cheiro. Igreja é assim. Cada um tem um cheiro diferente. Mas nós somos a igreja de Cristo. Estamos aqui dentro, sendo tratados por Ele. Deixa o Senhor cuidar de você. Porque eu creio, irmãos, que Ele pode te transformar numa pessoa muito melhor do que isso que você é. Amanhã, eu creio que amanhã você pode ser melhor do que hoje. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Glória a Deus.